A esmeralda é uma das pedras preciosas mais caras e cobiçadas no mundo todo. Sua fama também faz jus a seu valor, que às vezes pode até superar o valor dos diamantes. Muitas pessoas que gostam de catar pedrinhas por aí sonham em algum dia achar uma esmeralda. Então hoje resolvemos falar sobre isso. Como as esmeraldas são encontradas na natureza. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Pedras e Achados. No vídeo de hoje vamos mostrar como as esmeraldas são encontradas na natureza. Quais os minerais que temos que olhar na região para saber se pode ter uma jazida de esmeralda por perto. Se você é novo por aqui, aproveita para deixar sua inscrição e também o seu like para não esquecer ao longo do vídeo. E também para o YouTube te recomendar mais vídeos sobre o mundo das pedras preciosas. Então pessoal, finalmente vamos falar sobre como as esmeraldas são achadas na natureza. Muita gente fica empolgada quando encontra uma pedrinha verde por aí e quer saber logo se pode ser uma esmeralda. Pois então vamos mostrar como essas pedras são achadas na natureza e também aonde você não vai achar esmeralda. Mas então vamos começar por aí, falando isso, onde você não vai achar esmeralda. Lugares que não são propícios para achar esmeraldas são terrenos arenosos e em rios. Esses não são lugares ideais para procurar esmeralda. Existem nesses lugares outras pedras verdes, como por exemplo o quartzo verde e um pouco menos comum a amazonita, mas elas são bem diferentes da esmeralda. Nós já fizemos um vídeo aqui onde falamos praticamente todas as pedras verdes que existem. Acho que é interessante você dar uma olhada lá, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Assim você dá uma olhadinha lá e não fica com dúvidas. Falando nisso, é importante que você saiba como as esmeraldas são em estado bruto. A esmeralda é da família da água marinha, ou seja, ela é um berilo, porém da cor verde, e ela se forma em bastões sextavados, com 6 lados. No vídeo que falamos da água marinha, que também é um berilo, nós vimos que o que dá a cor à água marinha é o ferro. Já no caso das esmeraldas, o que dá a cor é um mineral chamado cromo. É o cromo que faz as esmeraldas ficarem verdes, ele faz o berilo ficar verde e assim virar uma esmeralda. A esmeralda se forma em minerais e solos que são semelhantes para a formação de várias outras pedras preciosas, como rubis, turmalinas, água marinha. Então, se você viu nossos outros vídeos sobre como encontrar pedras preciosas na natureza, você já deve estar familiarizado. Mas mesmo assim, vamos falar todos os minerais que são base para a formação de esmeraldas. Vamos mostrar os minerais conforme vamos avançando no vídeo. Alguns dos indicativos da presença de esmeralda em algum lugar são o serpentinito, o quartzito e o talco. Mas calma, que ainda tem muito mais coisas para a gente analisar. Primeira coisa que você deve observar no local, na sua região, é a presença de xisto e pegmatito. Os pegmatitos são rochas ígneas de origem vulcânica, com grão meio grosseiro. O pegmatito ele é muito parecido com granito. Sabe quando a gente quebra uma pedra de granito, por exemplo, a gente consegue olhar lá que está cheio de pontinhos, cheio de grãozinhos diferentes, meio que de várias cores? Então, o pegmatito é mais ou menos assim, só que esses grãozinhos são bem maiores, são pedaços maiores. Então talvez seja possível ver uma rocha bem grande com essas pedras, todas misturadas, geralmente de quartzo e feldspato. Aí outra coisa para observar também no local é se tem xisto. O xisto é esse material de cor escura, às vezes também meio prateada, meio acinzentado, com reflexos meio metálicos. Ele geralmente se desmancha fácil, ele quebra fácil e ele é uma das impurezas comuns da esmeralda, inclusive diminui muito o valor das esmeraldas. Veja se na região tem esses materiais, pegmatitos e xisto. Além disso, olha também se tem mica ou malacacheta. Esses minerais são indicativos que na região pode ter vários tipos de pedras preciosas. Então quando você pergunta, será que na minha região pode ter pedras preciosas? O que pode ter aqui? Então analisa se tem esses minerais, que é um ponto de partida. Agora um detalhe sobre as esmeraldas. Saiba que por conta da natureza de formação da esmeralda, dificilmente você vai achar uma esmeralda de qualidade cavando pouco. Na maioria dos casos será preciso cavar muito até chegar a uma jazida boa de esmeraldas, um afloramento bom. Algumas minas, para a gente ter uma ideia, podem ter 20 metros, 30 metros, 40, 100 metros de profundidade, até minas com 500 metros de profundidade. É muita coisa e necessitam uma estrutura profissional para funcionarem sem causar riscos aos trabalhadores. Mesmo assim, a gente sabe que existem várias minas com qualidade muito precária espalhadas pelo Brasil. Mas então, se você quer realmente achar esmeraldas, fique atento aos sinais indicativos que no local pode ter uma jazida de esmeraldas.
Uma outra coisa interessante que pode ser uma base para a formação de esmeraldas é o quartzo albítico. O que isso aí quer dizer? Quartzo misturado com um mineral chamado albita. Pode ser um indício forte da presença de esmeralda. Nesses casos, você vai precisar verificar se identifica pontos verdes em meio a esse quartzo albítico, que ele é meio esbranquiçado. Você também pode verificar em meio ao xisto. Diferente de outras pedras preciosas que já mostramos, para o caso da esmeralda, até esses pequenos sinaizinhos, pequenos pontinhos verdes nas pedras, talvez não estejam tão visíveis assim. Então, qualquer pontinho verde em meio ao xisto ou em meio a esse quartzo albítico pode ser um motivo de análise com mais atenção. Olha, serpentinito, lembre desse material. O serpentinito é uma rocha metamórfica de coloração verde escura, formada principalmente por minerais do grupo da serpentina. E como uma rocha de cor verde, não confunda o serpentinito com algum cascalho de esmeralda. O serpentinito também é verde, mas tem um aspecto fibroso, muito irregular. Já a esmeralda forma aqueles tubos sextavados, mesmo que for pequenininho, ele vai ter aquele mesmo formatozinho, com 6 lados, como se fosse um cubinho. O serpentinito também pode ter amianto. Nesse caso, o pó faria muito mal para a saúde. Mas vamos considerar que você analisou esses fatores com bastante calma e realmente encontrou cascalho de esmeraldas, alguns pontinhos verdes ali que realmente são esmeraldas. Nesse caso, você pode estar em cima de uma jazida de esmeraldas. Então agora vamos mostrar outros elementos que dão aonde é que tem esmeralda. A gneiss. Gneiss é uma rocha metamórfica formada por camadas escuras de minerais de ferro e magnésio. Também tem micas e anfíbolas. Camadas claras de cor branca, cinzenta ou rosa, constituídas por quartzo, feldspato. Nas camadas escuras, os cristais são alongados e nas camadas mais claras, os cristais são mais granulosos. Então observe se você consegue identificar a presença da gneiss. Molibdenita é o mineral que ocorre em veios hidrotermais de alta temperatura associado a cassiterita, fluorita, calcoperita, entre outros minerais. Também tem a ver com a formação das esmeraldas. O quartzito. O quartzito é uma rocha metamórfica que o componente principal é o próprio quartzo, que tem mais de 75%, na verdade. E o restante é tudo impurezas, como a muscovita, turmalina, dumortierita e tem várias outras impurezas no quartzito. Então o quartzito ele não é tão puro quanto o quartzo comum. Esses quartzitos são geralmente de cor clara, mas podem ter outras cores também. É possível que a esmeralda esteja associada com o quartzo e pode estar encravada nesse quartzito, dando muito trabalho de ser removida, sem estragar a gema. Imagine, dentro de uma mina, uma esmeralda de boa qualidade, cravado numa rocha bem grande de quartzito. Como o quartzito também é bem duro, se tentar quebrar vai acabar estragando a esmeralda. Então os mineiros precisam quebrar, cavar toda a rocha dura em volta, praticamente esculpir, para tentar retirar a esmeralda por detrás. Às vezes precisa até usar explosivo para isso, então é um serviço muito trabalhoso e que eleva bastante o preço das esmeraldas. O outro mineral para se analisar é a biotita. A biotita se parece com a mica e a malacacheta, com aqueles brilhos metálicos parecendo pedacinhos de plástico, só que a biotita tem uma cor bem escura, quase preta. O talco. É o talco, estatita ou estatite. Apresenta essa forma fibrosa ou foliada e a cor varia do branco ao cinzento, verde maçã e também um pouquinho amarelada. É um mineral de baixa dureza, apenas 1 na escala de mols. Praticamente ela se esfarela com a unha, então é um tipo de rocha bem fácil de desmanchar e destruir. E o talco, a estatita, é o mesmo mineral para fazer esse talco de colocar no bebê. É o mesmo mineral. No Brasil, uma das principais áreas de extração de esmeraldas fica na Serra da Carnaíba, na Bahia, onde o mineral foi descoberto em 1963. As principais jazidas de esmeraldas são lá da Colômbia, onde são as famosas esmeraldas colombianas, com alto teor de pureza e claridade. Mas as esmeraldas, além do Brasil lá na Serra da Carnaíba, também podem ser encontradas em Itabira, em Minas Gerais, Campos Verdes, Goiás, e tem outros lugares também com menor quantidade. A esmeralda é uma pedra rara e difícil de retirar da natureza. Para vocês terem uma ideia, por causa dos buracos profundos que as minas têm, às vezes eles atingem lençóis freáticos e precisa ficar drenando a água das minas o tempo todo para elas não inundarem. Às vezes os túneis têm que ser escorados com madeira para não ter risco de desabarem. E mesmo com essa dificuldade, a esmeralda é muito procurada devido ao seu altíssimo valor de mercado. Pedras lapidadas de alta qualidade podem chegar de 300 a 500 dólares por quilate.
Isso significa cerca de 8 a 15 mil reais o grama. Em alguns casos até mais que isso. Bom, gente, vimos que a esmeralda não é a pedra mais fácil de achar e nem também a mais fácil de retirar da natureza, né? A gente imagina por que é tão caro. Mas o que a gente pode encontrar são os indícios dela, observar esses minerais que mencionamos no vídeo com atenção para ver se no local que você está existe uma jazida de esmeraldas. E eu sei que o papo sobre pedras preciosas está muito bom, mas infelizmente este vídeo está chegando ao fim. Então não esquece de interagir com a gente e comentar algo aqui embaixo, o que você achou. E também de deixar as suas sugestões para próximos vídeos. No mais, eu desejo a vocês uma boa sorte na caçada às esmeraldas. Um forte abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo, valeu e até mais!